Olha Conte só, aí a história e vamos ver como é que nós incorporamos aí a geometria, a porcentagem, as frações. Vamos lá. vamos lá. Um belo dia, o Beremiz Samir, que ficou conhecido como calculista, estava andando pelas ruas de Bagdá, passando por uma hospedaria. E eis que, repentinamente, surge um amigo dele, o Sheik. E ele chega e fala: caríssimo calculista, como era conhecido, né? Famoso por sua habilidade em cálculos, que desenvolveu ainda nos campos. Que encontro oportuno, que encontro alvissareiro. Estou aqui com 3 amigos nessa hospedaria. Os 3 são criadores de carneiros em Damasco. E eles estão com um problema curioso e aparentemente insolúvel. Acabei de dizer a eles que conhecia a pessoa certa, exata, para ajudá-los. Eis aqui a questão. Os 3 receberam como pagamento um lote de vinhos, uma partida de vinhos finíssimos. E esses vinhos estão em 21 vasos. E aí você poderia pensar, mas é muito fácil de resolver. 21 dividido por 3 dá 7. Porém, os vinhos estão assim divididos. São 7 vasos cheios, 7 vasos pela metade e 7 vasos vazios. E eles precisam fazer essa partilha de forma justa, igualitária, porém sem abrir os vasos, pois isso iria diminuir a qualidade do vinho, iria contaminá-lo e eles querem preservá-lo. E como é que eles farão isso de forma igualitária? E eis que o Beremiz Samir, o calculista, mais uma vez, mostrou a sua capacidade de trazer a matemática para o dia a dia. Professor Cal, é com você. Sim, e agora me conta um pouquinho como é que era essa divisão desses 21 vasos. Então, quantos cheios, quantos pela metade e quantos vazios? 7, Me 7, repete essa 7. parte. 7, 7, 7. Então, tinha 7 Uhum. vasos cheios, 7 pela metade e 7 vazios. Isso. Ok. Então, veja o seguinte: se fosse, por exemplo, um exercício de automação, se fosse um exercício de automação, a gente colocaria isso numa esteira e daria um leve tranco. As garrafas vazias já iam cair. Então, as 7 já estavam abatidas. Aí a gente dava um tranquinho maior. Aí caíam aquelas pela metade. E restariam as 7, que são as que estão por inteiro. Isso, na realidade, passa a ser um teste em termos de, numa automação, e eu não posso pôr a mão naquela história e não sei, não tenho condição de enxergar se tem ou não líquido dentro do vaso. Então, é simplesmente só, e aí eu aplico um pouquinho da física, tá? Porque na hora que eu dou um trancozinho, aquilo que não tem peso, pumba, já foi, né? Isso aí é uma história antiga, né, de alguém que simplesmente falou assim, olha, quero separar caixas vazias daquelas que estão com conteúdo. Ué, coloca um ventiladorzinho do lado, a hora que passar, a caixa que está vazia, ela é expelida, o resto continua. Não precisa nada sofisticado. Feijão com arroz, usar um pouquinho aí, né? Bom, essa é a primeira Tá, parte, mas e né? aí a conta? Eu tenho a conta aqui, eu Bom, tenho uma cola aqui. ok, Como é que ele então, fez? Porque cada um ficou com 7 vasos. E sim, ficou com a mesma quantidade de vinho. então vamos lá. Primeiro, se você olhar aí, você tem cheio e vazio. Se eu juntar cheio e vazio e fizer a média, os dois ficam pela metade. Tá? Então, pegando cada cheio e cada vazio, eu passo a ter metade para cada um. Então, só nessa brincadeira agora, para cada cheio eu tenho um vazio, e aí eu passo a ter meio, e aí eu tenho o quê? Um conjunto com 3, onde um é pela metade, o outro, que é cheio junto com o vazio, acaba gerando mais 2,
e aí eu tenho 3, todos eles pela metade. Tá? Então, com isso, eu consigo transformar os meus 21 na forma de fração, todos eles pela metade. 21 sobre 3, que continua dando 7. E eu atendo, na realidade, em termos de quantidade, 7, e são os 3 interessados na partilha. Então, é a tabuadinha do 3 olhando pelo 7 e não pelo 3, ou vice-versa. Aí já entra a propriedade comutativa. 3 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 3. Tá? Bom, agora vamos ao primeiro bloco, para saber quanto cada um vai ficar com garrafa cheia. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho 7 cheias e tenho 3 pessoas. 7 dividido por 3 vai me dar 2 inteiros. Então, cada um deles fica com 2 garrafas cheias. E ainda sobra uma garrafa. E essa garrafa que sobra, na forma de fração, fica 1/3 para um, 1/3 para outro e 1/3 para o outro. Então, aí eu junto e tenho os 3/3. Só que, veja, eu não posso abrir, não posso mexer nas garrafas. Então, o que fica? Na realidade, todo mundo fica com 2, e alguém, no caso vai ser o Pedro, ele recebe a terceira garrafa, porque ele gosta sempre, né, dela cheia. Então, ele é que vai ganhar a terceira garrafa. Bom, nessa brincadeira, então, eu já consegui dividir essas 7 entre os 3. Então, um deles fica com 2, o outro fica com 2 e o outro fica com 3. E o que ocorre com a garrafa cheia é a mesma que ocorre com a garrafa vazia. Por quê? Da mesma forma, eu tenho 7 vazias, e aí o que eu faço? Dividido por 3, vai dar 2 e mais 1/3. Então, significa o cenário da garrafa cheia é o mesmo cenário da garrafa vazia. Então, eu posso até brincar e falar, um é o espelho do outro. Tá? E aí, cada um, então, novamente, aquele que está com 2 cheias, ou melhor, quem está com 2 cheias fica com 2 vazias, o outro, que é sócio dele, também fica com 2 e 2, e aquele que está com 3 cheias fica com 3 vazias. Ok? E dessa forma, eu dividi as garrafas vazias. E agora, as que estão pela metade, elas completam o lote. Então, se eu tenho primeira com 2 e 2, são 4, ele vai ficar com 3 que estão pela metade. O sócio dele também fica com 3 que estão pela metade. E aí sobra o quê? Só uma para aquele gulosão lá, aquele sedento que está com as 3 cheias, e ele fica com uma pela metade. Moral da história: todo mundo está com a mesma quantidade de garrafas, com o mesmo volume, e agora vai a sugestão. O pessoal pode trabalhar em termos de geometria, com área, por exemplo, fazer um quadrado ou um retângulo e dividir isto em partes iguais, no caso, em 3. E veja, eu normalmente dou como sugestão para trabalhar com 3 o tal do 12. Né? O 12 é muito importante, além de ser data do seu aniversário, o 12 é múltiplo do 3, múltiplo do 4, múltiplo do 6, do próprio 12, do 2, do 1. Não tem um número mais rico em detalhes que o próprio 12. Então, de repente, utilizando uma figura geométrica com 12 como raiz, e aí você consegue transformar esse seu modelinho de 21 vasos divididos por 3 dentro de um novo ambiente que seria com 12, que causa, de repente, menos, vamos dizer assim, suspense, porque isso tudo é possível, já que eu estou trabalhando com múltiplos de 3. E aí, o 7 nos ajudou nessa brincadeira. Aliás, 7 é o que a gente tem na folhinha, né, lá no calendário, porque normalmente o que a gente faz? Olha lá para a folhinha, 7, né, escorrega na vertical, e aí na semana que vem a gente passa a ter um novo episódio, né, e a gente dá sequência aí à história. Mas, Ismar de História, me conta um pouquinho, essa solução aí,
atendeu a sua expectativa? Totalmente. Aliás, excedeu em muito. Ex para fora, demais, né? De causão, né? Porque, sim, é essa exatamente a solução, porque daí eles acabam com a mesma quantidade de vinho e de vasos. Então, desta forma, todo mundo ficou muito feliz e agradeceu ao calculista Beremiz Samir, porque ele havia dado a solução para algo que parecia impossível. E é interessante, né, Cal, porque você chegou a essa solução de certa forma usando outros caminhos, mas chegou à mesma solução, né? Outra nomenclatura, talvez, né? A gente poderia dizer isso, outro nome, porque o caminho é o mesmo, né? Do raciocínio. Na realidade, até uma metodologia em que a gente usa muito mais a lógica do que o equacionamento, porque mais de 60% de tudo aquilo que você faz, na verdade, está apoiado em cima da lógica. Tá? Então, por outro lado, o enunciado nos ajuda porque eu trabalho com 3, 7 e 21. Então, os 3 mascarados, né, que na realidade são... O 21 é um mascarado, que envolve o cara limpa chamado 3 e o outro cara limpa chamado 7. Tá. Né? E aí, com toda a rapaziada que você conversa hoje, o pessoal diz, olha, a tabuada do 3 eu ainda arrisco, mas a do 7 nem pensar. Né? O pessoal não sabe a tabuada. E aí fica difícil encaminhar o raciocínio dessa forma. Né? Aliás, a Giovana, que está no nosso chat e que é do interior de Minas, ela até comentou, realmente é difícil aí do pessoal, né, tá interessado em se desenvolver, enfim, é complicado. Ela dá aula no ensino fundamental, inicial e final e médio, enfim, de alfinete a zebra, está lá no interior de Minas e é apaixonada por matemática e sente como frustração a falta de interesse por parte dos alunos. Se isso servir de consolo, viu, Cal? Se servir de consolo, na parte de gramática, de literatura, de língua também, a gente às vezes enfrenta muito desinteresse. Tudo é raciocínio também, né? É ensinar a pensar, é raciocinar, né? Sim. Ok. Sbá de Histórias, você está de parabéns. Hoje é o dia da matemática e eu, como aí não sou eu, somos nós que costumamos falar, né? Matemática e português, assim como português e matemática, caminham juntas, né? Ou juntos. Como é que é o correto? Juntas ou juntos? Junta tudo isso e o grande problema, leitura e interpretação de enunciado. Né? É porque é uma questão só de parar para pensar, né? É como ontem eu tive um exemplo, anteontem em sala de aula, a gente estava falando de uma palavra, né? Vanguarda. Para usar um exemplo fresquinho de a questão de como é que você pega uma palavra, aí o que significa? Uma aluna falou, professor, acho que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Falei, pode falar, Isa. Tem uma coisa a ver com guarda? Falei, tem. Porque, na verdade, a gente usa muito com movimentos artísticos, mas a raiz da palavra, que é uma francesa, né, avant-garde, não sei, eu não falo francês, enfim, mas é o que vai na frente, né? É o batedor, é o que está à frente. E a retaguarda é o que está atrás. Então, a vanguarda é o pioneiro, porque é o que, de certa forma, está na frente, está na vanguarda. E isso é um raciocínio, Cal, não é? Pegar a palavra, desmembrar e chegar a um próximo do significado. E a galera, às vezes, vê a palavra, nossa, não sabe o que é, e já sai correndo de medo. Não, não é. Os números também, né? O raciocínio, os problemas, as questões. A gente precisa parar, às vezes, e tentar entender. E isso é exercício. Quanto mais você faz, mais você consegue. Não é isso? Exatamente. E a grande dificuldade em termos do próprio entendimento do enunciado é se você não está habituado a ler, você não vai conseguir fazer a interpretação do enunciado. E, para finalizar, eu até daria um gancho da seguinte forma.
um dos grandes méritos do início do trabalho do nosso Malbataan significa ele, o professor Júlio César, foi em busca de uma literatura em que ele foi buscar raízes da matemática e, em cima disso, ele criou o modelinho dele, em termos de cenário, personagens e, principalmente, mostrando o lado misterioso da matemática e como, de certa forma, você consegue aí atrair as pessoas. Então, veja, é fundamental o conhecimento de outros idiomas para que você possa recorrer aos trabalhos do que foi feito antigamente e que tem coisas maravilhosas aí e que o pessoal acaba não utilizando. Ok? Mas a gente podia ficar aí horas e horas, né? E vamos lá. Nossa, se deixar... Mas aqui, esse é o primeiro de muitos, né, Cal? É isso aí. Tiago Garcia de Carvalho. A molecada acha que nunca vai usar a matemática. É complicado. É complicado. Sou professor da rede pública em São Paulo, ensino médio, e olha, está difícil. Tiago, está difícil, não está fácil, não. Aliás, eu costumo até brincar, e a semana passada, eu, fazendo um cálculo de porcentagem, disse o seguinte: se você tiver com um índice elevado na taxa da sua prestação, não diga que isso não é porcentagem, sim, é por chantagem. E é por chantagem mesmo, né? Então, tá aí, ó, a matemática e o português caminhando juntos aí para poder ilustrar. Pessoal, uma ótima semana. Isbá de Histórias. Faça a sua despedida e vamos ver se a gente consegue aí, né, programar alguns sábados para a gente poder apresentar alguns temas, incluir mais alguns, né? O pessoal que está nos assistindo também poder participar, e assim a gente vai enriquecendo aí a atividade. Eu sei que você gosta de correr de costas logo cedo na praia, então o horário não é muito adequado, né, para agendar aí, mas vamos em frente. Não. Carl, agradeço pelo convite, foi muito bom, fiquei animada, um bom recomeço aí para eu retomar o canal, né? Então eu convido quem quiser dar uma passadinha lá. Tem histórias de literatura russa, literatura brasileira e popular. E dá mais uma olhadinha. E o canal é Isbá de Histórias? Isbá de Histórias. Esse é o canal do YouTube. E aí o primeiro vídeo do canal explica o que é uma Isbá. Então deem uma olhadinha lá. Que é esse substantivo, né? De onde ele vem? Eslavo. Vamos dar poucos spoilers. Dê uma olhadinha lá o que é uma Isbá, tá? E assim, eu acho que a gente pode também fazer talvez uma transmissão lá da Isbá. Vamos combinar, né? Detalhes, certo, Cal? Tem muitas histórias para contar e muita aplicação. E eu e o Cal, a gente faz isso há algum tempo. Não vamos abrir o jogo, né, Cal? Quanto tempo é, né? Deixa para lá. É isso aí. Ok. Gente, foi um prazer. Obrigada, Cal. Bom fim de semana para todos. Um bom fim de semana. Pessoal, então vamos lá. Folhinha, descendo uma semana na vertical. Semana que vem nos encontramos e vamos dar mais destaque também à própria geometria. E como a gente comentou, você pode aí trabalhar com esse modelinho da nossa história dos 21 vasos, transformados isso, de repente, num modelinho com 12, com retângulo, com quadrado, enfim. Pessoal, um bom divertimento, ótimo final de semana. Nos vemos aí a semana que vem. Glaucia, um beijo, bom fim de semana. Tchau, professor Cal, tchau, até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo vocês. Tchau, tchau.